Fala, meus amigos, vamos repercutir essa derrota do Santos por 2-0 ao Guarani, lá no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Nova formação, mesmos erros, né? O técnico Odair Hellmann mudou o seu sistema de jogo, que tinha iniciado contra o Mirassol na primeira rodada pelo Paulista, para o segundo jogo contra o Guarani. Na primeira partida, ele adotou um sistema com 4-2-3-1. No 4-2-3-1, com 4 atacantes de ofício, o Soteldo um pouco mais centralizado, o Mendonça pela esquerda, o Ângelo pela direita e o Marcos Leonardo como centroavante. Depois, no segundo tempo, ele centralizou mais o Mendonça e abriu o Soteldo. E agora, para a partida contra o Guarani, ele mudou. Adotou um sistema com 3 meio-campistas, um tripé de meio de campo, 3 volantes, né? O Sandri, o Zanocelo e o Dodi. Abriu de fato o Soteldo pelo lado esquerdo, o Mendonça pelo lado direito e o Marcos Leonardo mais à frente. O Ângelo ficou no banco de reservas. Mas esse sistema, esse tripé de meio de campo não funcionou. Por outro lado, o tripé de meio de campo que de fato funcionou foi o do Guarani. Com o Vilela, esse primeiro homem, o Richard Rios, um 8, mais um segundo volante que saía bastante para dar esse apoio ao ataque, e o Giovanni Augusto, um 10, que atuava nesse tripé, né, tinha mais liberdade para flutuar pelo campo. E esse tripé do Guarani funcionou muito bem, inclusive até os 25, 30 minutos do primeiro tempo, foi um jogo de dominância do Guarani, né, com muita intensidade, sendo bastante agressivo. O Guarani incomodou bastante, conseguiu o gol já bem no início da partida com um pênalti que eu não achei, tá? Não achei pênalti, numa saída de bola entre o João Paulo e o Eduardo Bauerman. Enfim, o zagueiro acabou se enrolando, e aí o atacante do Guarani roubou a bola, e o Derek, centroavante do Guarani, sofreu o pênalti que o Giovanni Augusto converteu. Assim, não achei pênalti, tá? Achei que o Eduardo Bauerman errou, o João Paulo também, foi um erro dos dois, e o Guarani soube aproveitar. Mas assim, foi um início de jogo de domínio total do Guarani, o Santos não se encontrou. Achei que durante a partida inteira o Santos não competiu como devia, e aí acho que o Odair Hellmann esteja muito insatisfeito, porque na entrevista coletiva de apresentação dele pelo clube, ele falou que ele quer muito essa agressividade, essa intensidade com e sem a bola, e hoje o Santos não entregou. Contra o Mirassol, no primeiro tempo, de fato foi um domínio total do Mirassol, o Santos foi melhorar só no finalzinho, faltando cerca de 5, 10 minutos para acabar o jogo, mas no segundo tempo o Santos melhorou, conseguiu melhorar mais a intensidade, foi mais agressivo, e aí sim, de fato, o Santos melhorou. Teve também aquele ajuste que o Mendonça fez uma marcação um pouco mais individual no Yuri, o que o Soteldo não estava conseguindo. Mas nessa partida contra o Guarani, o Santos foi muito abaixo com e sem a bola. Não teve intensidade que deveria, não teve agressividade que deveria e construiu muito pouco. A gente pode falar, cara, o Santos não tem um meio armador. Em muitos momentos, principalmente no primeiro tempo, o Soteldo fechou um pouco mais por dentro, ele que estava atuando aberto pela esquerda, fechou um pouco mais por dentro para abrir o corredor para o Lucas Pires. Em alguns momentos o Lucas apoiou, mas não rendeu muita coisa, inclusive o Lucas foi muito mal defensivamente. O Bruno José, assim, com todo respeito ao Lucas, tá? Mas o Bruno José deu um baile hoje no lateral esquerdo do Santos, foi inclusive o melhor da partida na minha opinião. Foi muito bem o Bruno José, o Richard Rios também, o volante número 8, né? Não na camisa, mas assim, a função que ele faz, também apoiou bastante, incomodou muito por esse lado direito. Ele que tinha bastante liberdade para sair para o jogo. Volante colombiano, novo ainda, 22 anos, muito bom jogador. E esse lado esquerdo do Santos não funcionou, cara. Com a bola o Soteldo ficou muito sozinho, ficou muito solitário para criar situações de gol, e ele não conseguiu. E defensivamente o Lucas Pires foi muito mal realmente. O Bruno José teve muita tranquilidade para jogar. Inclusive o segundo gol do Guarani foi com 18 segundos do segundo tempo, o jogo tinha acabado de reiniciar, e aí o Bruno fez o cruzamento e o centroavante, o Careca, acabou fazendo o segundo gol. Mas assim, foi uma partida muito abaixo do Santos, já disse, pouco agressivo, pouco intenso, criou praticamente nada. Muitas pessoas vão falar do sistema, mas no sistema em que o Santos jogou contra o Mirassol no 4-2-3-1 com o Soteldo de 10, ou com o Mendonça de 10, o Santos também criou muito pouco. As jogadas que conseguiu criar, a chance de gol que conseguiu criar na primeira partida, foi mais numa abafa, mais na força de vontade do que propriamente na qualidade técnica, na criação, jogadas trabalhadas. E nesse segundo jogo,
como, na minha opinião, muitos desses jogadores estavam muito abaixo tecnicamente. E aí, claro, a gente tem que levar em consideração que é início de temporada, o Odair Hellmann ainda está tentando implementar a sua filosofia de jogo, mas o Santos se mostrou com muita dificuldade para criar alternativas para deixar os jogadores um pouco mais confortáveis, para conseguirem criar oportunidades, né? E aí, quando naturalmente você não tem esses mecanismos nesse início de temporada e os jogadores estão bem abaixo tecnicamente, é natural que o Santos tenha muita dificuldade. E hoje, nessa partida contra o Guarani, eu não consigo lembrar de nenhuma situação de bola trabalhada ou de uma jogada individual realmente que tenha gerado uma situação clara de gol. Então o Santos teve muita dificuldade e aliado a isso, né, quando está muito baixo, quando está com a intensidade muito baixa, fica muito claro que o Santos está muito abaixo realmente nesse início de temporada. Agora, eu gostei bastante do Guarani, né? Teve aquele início do primeiro tempo, cerca de 20, 30 minutos de muita intensidade, muita agressividade, incomodando o Santos. Sempre que recuperava, conseguia atacar rapidamente, conseguia atacar o espaço com muita velocidade, muita força física. Inclusive, gostei bastante do lateral esquerdo, o Jamerson, lateral esquerdo muito forte fisicamente, tem uma noção de espaço muito boa, consegue defender bem o espaço, apesar de não ser um jogador muito refinado tecnicamente. Tem uma noção muito boa do que ele tem, do que ele consegue e não consegue fazer dentro do jogo, e foi muito bem hoje novamente, assim como ele tinha sido no campeonato da Série B do ano passado. Mas gostei bastante do Guarani, já elogiei o tripé de meio de campo, elogiei o Bruno José, o ponta mais aberto pelo lado direito. Gostei do centroavante Derek enquanto esteve em campo, depois o Careca entrou no lugar dele. A zaga também muito segura, o Lucão em São Paulo, o Luciano Castan rodado, já jogou no Curitiba, estava no Curitiba inclusive. O goleiro Kozlinski, que também é bom goleiro. Então eu gostei do Guarani, claro. O técnico Mozart está há mais tempo do que o Odair Hellmann, se a gente for comparar o tempo de trabalho, ele está mais tempo no Guarani do que o Hellmann no Santos. Inclusive, a gente elogiou aqui, a gente fez uma entrevista com o técnico Mozart aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Ele falou bastante sobre esse trabalho do Guarani, falou bastante também sobre o futebol brasileiro, a sua opinião, enfim. Muitas coisas muito legais sobre categorias de base, futebol profissional, estruturas, enfim. Mas, como eu já disse, gostei do time do Guarani, e o Santos foi muito abaixo, hoje realmente, assim como tinha sido no primeiro tempo contra o Mirassol. Acho que o Odair Hellmann vai ter muita dificuldade para arrumar essa equipe. Outra coisa que eu tinha esquecido de citar, a zaga hoje do Santos foi muito mal, muito exposta. O Maicon e o Eduardo Bauerman acabaram interferindo no placar. O Bauerman no primeiro gol de pênalti, que ele teve a falha junto com o João Paulo. E no segundo gol, o Maicon estava mal posicionado, e aí o Nicolas Careca conseguiu cabecear sozinho. E o lateral esquerdo, João Lucas, também teve muita dificuldade na partida. Claro, como eu já disse, é início de temporada, mas como a gente está analisando partida por partida e fazendo um balanço desse início, nessas primeiras duas partidas o Santos foi muito mal. Apresentou um futebol ruim contra o Mirassol, conseguiu no abafa, no vamos que o pessoal costuma dizer, virar a partida, e hoje contra o Guarani não criou absolutamente nada, muito por conta da baixa intensidade, de pouca agressividade. Enfim, acho que o Odair Hellmann vai ter muita dificuldade para arrumar essa equipe, vai ter que arrumar. Se a gente for levar em consideração, o time enfrentou dois times de Série B, o Mirassol e o Guarani, uma vitória de virada com muita dificuldade e uma derrota por 2-0. Então acho que o Hellmann vai ter muita dificuldade para arrumar essa equipe. Não sei se ele vai adotar o sistema no 4-2-3-1 ou se vai ficar com o tripé de meio de campo. A certeza é que o Santos está tendo muita dificuldade para criar situações de gol. Muita gente pode falar, cara, não tem um 10 para construir, falta esse jogador com mais refino técnico. No Internacional de Porto Alegre, por exemplo, o Odair Hellmann conseguia fazer com que o time tivesse situações de gol, conseguisse criar com um tripé de meio de campo, com o Edenilson, com o Patrick, com o Lindoso e em alguns momentos o Rodrigo Dourado. E nenhum desses jogadores são um 10 propriamente, um jogador refinado, que pare, que pense o jogo. Muita gente pode falar do Edenilson, mas o Edenilson é mais um 8, um jogador de infiltração, de entrar na área, do que propriamente um 10, aquele cara que vai atuar de frente para o jogo, para pensar a partida, para deixar um jogador na cara do gol. Enfim, ele conseguiu fazer com que esse time tivesse bastante situações de gol, mas no Santos a gente sabe que não tem esse jogador, não tem esse 10, talvez possa ser o Soteldo, mas o Soteldo já mostrou na partida contra o Mirassol que tem muita dificuldade para jogar como um 10, então é natural que o Hellmann utilize mais ele como um ponta, como ele começou a sua carreira, como ele sempre jogou. Então o Hellmann vai ter que encontrar alternativas
vai ter que encontrar mecanismos para fazer esse time jogar. Beleza, galera? Bom, quero ouvir a sua opinião aqui. Você acha que ele vai mudar o sistema? Acredita que o Santos ainda vai no mercado buscar um número 10? Um meio-campista pensador de jogo? Quero ouvir a sua opinião aqui, torcedor santista e torcedor do Guarani. Gostaria de saber a sua opinião sobre a partida. Gostou bastante do Bruno José, do Richard Rios? Acho os dois bons jogadores e eles foram muito importantes na vitória de hoje. Valeu, galera. Um grande abraço e até amanhã. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo para você não perder nenhum conteúdo sobre o Santos, o Guarani e o Paulistão de 2023. Um grande abraço e até amanhã.